Então, nós sabemos aqui que o homem também está em crise. Eu até cito até um pouco do Pondé, né, que ele falando que os rumos da civilização seguiu para que o homem não cultivasse mais força, né, dentro dele, porque ela não é mais útil na realidade prática. Eu posso ser um banana e ainda assim conseguir liberdade financeira. Força Sim. não está atrelado a sucesso, né? Essa é a questão, né? E aí você acredita, né? Queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, que essa emasculação, vamos colocar assim, é uma palavra até um pouco já piegas, mas Mas é um do termo homem, perfeito. é um termo perfeito, né? Infelizmente é, né? Você acha que essa emasculação do homem, ela é planejada? Esse nível de emasculação, ela é inédito? Ela é inédita? Já aconteceu antes? O que você acha sobre isso? Queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Se ela é planejada ou se ela é um curso natural? Qual é a sua teoria, sua tese sobre isso? Então, pegando um gancho lá no início do que você falou de alguns termos essenciais para o Jack Donovan, como o Império do Nada, né? O Império do Nada, em termos simples, nada mais é do que o establishment, o sistema, né? Então, o sistema, para ele durar, ele precisa utilizar de mecanismos de manipulação, de condicionamento e de deixar seus cidadãos necessitados e dependentes da existência desse sistema. Até vai de encontro a um conteúdo que eu estou desenvolvendo ali para o Projeto Ardite a respeito do filme Clube da Luta e uma alusão nietzschiana, né, a respeito justamente da emasculação do homem ocidental. O que ocorre? Nós temos dentro da sociedade ocidental pós-moderna uma emasculação, né, ou uma castração, podemos chamar assim, em que os homens estão desprovidos de sentido e propósito para a sua existência. Né? Então ele entra daquilo que é chamado de niilismo existencial. E dentro do niilismo existencial, ele também tem a angústia da morte, né? Ele não, como ele, por exemplo, Nietzsche diz que Deus está morto e o homem perdeu o seu contato com a espiritualidade, né? O homem ele não tem mais essa visão de pós-vida. Então, toda a existência dele aqui de dor e sofrimento, ela não tem recompensa nenhuma, e ele tem essa angústia da morte, esse medo de morrer, e o medo da dor e medo do sofrimento, ele não enxerga a dor e o sofrimento como processos internos de desenvolvimento, ao contrário do que propõe Nietzsche através do seu modelo Übermensch, né? E o que ocorre ali no Clube da Luta, que é interessante trazer aqui, que nós temos dois espectros muito importantes ali. Nós temos o último homem representado na figura do narrador, e nós temos o Übermensch representado na figura do Tyler Durden. Mas eles são, na verdade, a mesma pessoa, e todo o processo do filme é a transformação do narrador, que é um último homem, que é um homem degenerado, na sua versão superior, que é a do Übermensch. E o que ocorreu, então, nesse processo de emasculação do narrador, que é o último homem? Na verdade, toda a sua existência ela é baseada num niilismo existencial, em que ele apenas tem a dor e sofrimento, e ele tenta entorpecer essa dor e esse sofrimento, como muitos outros últimos homens, através do hedonismo, do conforto, do materialismo, e a fim de preencher esse vazio, de preencher esse niilismo que ele tem dentro dele. Então ele se cerca disso, né? Dessa vida totalmente voltada para o consumo. E na verdade isso é induzido. O sistema, o Império do Nada, ele que oferece esse conforto, ele te dá esse conforto total, ele te dá essa possibilidade de você viver dentro de uma vida de consumo, dentro de uma vida hedonista. E assim, dessa forma, os homens se tornam totalmente emasculados porque eles não têm propósito, eles não enxergam sentido para a sua existência. Então eles perdem o quê? Eles perdem o senso de dever. E o senso de dever é totalmente essencial no desenvolvimento de um homem. E a partir do momento, então, que ele tem esse choque de realidade, que ele se encontra com a sua outra metade, o seu alter ego, que é hipermasculino, que é o Tyler Durden, aí vem o Tyler Durden e começa um processo de destruição criativa através da dor e sofrimento, que, conforme descrito por Nietzsche, é, na verdade, necessário que o homem abrace essa dor e sofrimento como processo de transformação, de transvaloração. É um processo de criação destrutiva. Né? E aí ele perde essa angústia da morte e se transforma em um homem virtuoso. Então, todo esse filme, né, o Clube da Luta, toda a questão que nós enfrentamos agora é justamente essa. Nós vivemos em uma realidade de niilismo existencial, onde os homens não têm mais necessidade de serem virtuosos, onde todas aquelas virtudes que foram importantes para a masculinidade não existem mais e não são mais necessárias. Honra, coragem, força, maestria, tudo isso caiu por terra. O homem perdeu seu senso de dever, o homem não é necessário mais para proteção, não é mais necessário para prover. Então, tudo isso que é
essencial para o homem, bem como até o seu papel natural enquanto guerreiro, né, a questão da testosterona, né, a utilização da sua agressividade em algo positivo, né, tudo isso foi descartado e nós vivemos em um mundo que prega totalmente o vitimismo, o pacifismo, a fraqueza, e a vitimização ela é elevada a um grau de santidade. Nós vemos figuras totalmente sem virtudes nenhuma, elevadas ao grau mais alto de virtuosidade, de santidade no Ocidente. Né? Então nós temos essa ridicularização do que é ser homem, verdadeiramente ser homem, ao passo que nós temos totalmente a emancipação da vítima, daquele que é fraco. E o que acontece? Essa questão do último homem, do Übermensch, o último homem, ele segue o comportamento de massa. E a massa, ela está, né, medíocre. E como eles querem se conformar com a sua mediocridade, eles pregam o igualitarismo, porque assim é mais fácil você ser medíocre. Porque se todos ao seu lado são medíocres também, então você fica confortável com essa situação e não quer se desenvolver. Então, qualquer outra manifestação real de masculinidade, qualquer outra manifestação de um homem que se livrou da sua emasculação, de um homem que se tornou realmente aquilo que ele precisa ser, que é ser homem, toda manifestação de valor é ridicularizada e carregado para baixo, porque o gado quer que todos eles sejam gados. Então eles ridicularizam tudo o que foge dessa mentalidade de rebanho, ao passo que secretamente, obviamente, eles invejam porque eles queriam deixar de ser rebanho, mas não conseguem.